Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, até que enfim o vídeo, né, das massas de EVA. Eu tava com as massas aqui já há mais de um mês e até então eu não tinha conseguido parar para estar fazendo testes. Aliás, eu tinha feito alguns testes, só pecinhas pequenas, mas não tinha parado ainda para colocar bem pontual o que que eu tinha achado, o que que eu não tinha achado, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, onde que vende a massa de EVA? As massas de EVA, gente, tem no site da MJ, tá bom? Maria e João Artesanatos. Então tá passando aí na tela para vocês. Quem tiver interesse, o site para venda é esse daí, tá bom? Como eu tenho parceria com a MJ, né? Então eu recebi algumas massas deles também e aí tô testando. As massas de EVA, gente, vem assim nessa embalagem. E essa embalagem, aqui tem uma fechada, ó, ela vem assim. A gente rasga aqui, né? E ela tem já esse fechamento de ziplock. Então, a sua massa você usou, coloca de volta, fecha e ela tá lá protegidinha. Quem dera os fabricantes de massa de biscuit fizessem isso, né, gente? Que ia ser top. Top, top, top. Mas, como não tem, por enquanto a gente fica aí colocando nos potinhos e guardando a massa de biscuit como a gente faz. Mas voltando para a massa de EVA. Essa embalagem já é muito bacana, muito legal mesmo, porque a gente consegue arquivar, guardar ela um pouco mais tempo na própria embalagem. Vem 50 gramas aqui na embalagem, parece pouco, mas na hora da gente modelar, né, no rendimento dela, gente, vale a pena, porque é super, super leve, né? Antes de eu falar aqui o que eu acho, o que eu não acho, mostrar as pecinhas para vocês, eu quero indicar também um canal que já fez uma análise bem completinha, né, da questão da massa de EVA, com muita calma, com cálculo e tudo mais, coisas que eu não preciso repetir aqui, porque ela se garantiu em fazer, que é o ateliê da Selminha. Selminha, beijo pra você. Vou deixar o link do vídeo, tá, da Selminha, aqui abaixo do meu vídeo, para vocês irem lá também, prestigiar o canal dela, se inscrever no canal dela e ver lá a análise que ela fez, tá bom? Mas calma, não vai para lá ainda, eu fico aqui até o final, porque eu vou falar um pouquinho do que eu achei, né? Porque é particularidade, cada um tem um pensamento. E também eu vou fazer uma aulinha com vocês, tá? Eu vou modelar uma pecinha com vocês no final, então fica aqui que eu vou fazer os testes juntinho com vocês. Então vamos aos testes. A primeira pecinha que eu fiz foi essa. Tinha que ser Snoopy, né, gente? Até porque eu queria ver também a questão do branco, como pega, né? Se pega muita sujeira. E não pegou, minha mão tava limpa, tava tudo certinho, não ficou muita sujeira não. Agora se cair sujeira, gruda, não sai mais. Então, olha só, a leveza que ficou essa peça. Eu vou fazer com vocês a mesma pecinha, tá? Essa aqui foi modelada à mão, não foi molde, embora eu tenha minha coleção de moldes do Snoopy. Esse daqui fiz à mão, justamente para fazer com vocês. Então, ele ficou um pouquinho maior, né? Ele ficou com mais ou menos 10 centímetros, tá? Com 10 centímetros. Então, vou fazer esse mesmo Snoopy, mesmas medidas que eu usei aqui, eu vou usar na massa de biscuit, mas vocês vão ver a diferença de peso. Então, vamos lá. Para a cabeça, eu vou usar aqui 30 gramas de massa de biscuit. Para o corpinho, 13. Para as patinhas, 4 gramas cada uma, 4 gramas e meio, mais ou menos cada uma. Para os bracinhos, cerca de 3 graminhas cada, tá? E para a orelha a gente usa mais ou menos 2 gramas. Então, anotem aí, no caso do biscuit, se vocês quiserem fazer. Vamos começar aqui pelo corpinho, tá? Que não tem segredo, é bem rapidinho. Então, esse vídeo, além de ser explicativo, acaba sendo passo a passo para vocês de algumas pecinhas também. Ó, fiz isso aqui. Coxinha é a barriguinha do Snoopy. Dou só uma achatadinha na mesa para ele ficar retinho, tá? Cabeça. E aqui na parte da cabeça eu posso usar só a massa mesmo, 30 gramas. Ou eu posso usar uma bolinha de isopor de 25 milímetros. E aí eu diminuo um pouquinho essa massa, sei lá, para uns 25 gramas, tá? Mas eu vou fazer inteira de massa porque eu quero mostrar para vocês justamente a diferença do peso de uma peça feita em EVA e de uma peça toda feita em biscuit. Então, ó, fiz a bolinha, né, a coxinha, aí eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, pra ele ficar nesse formato do rosto, tá? Eu não faço embaixo, só em cima, só esse formato aqui. Dou uma lisadinha pra deixar o rostinho bem lisinho, ó, tá vendo?
e dou uma levantadinha nessa partezinha do focinho dele aqui. Achato aqui na mesa também um pouquinho. Ficou a cabecinha. As patinhas. Não tem segredo, 2 bolinhas. E aí eu faço a mesma coisa, só de um lado aqui eu dou uma apertadinha, ó. Ele vai ficar assim, tipo um feijãozinho. Vou marcar. E já vou colar aqui, ó. Tá? Aqui do mesmo jeito. E vou, ó. Feijãozinho. Marco. E posiciono dando uma apertadinha aqui, ó. Que é pra ficar os pezinhos assim. Aqui são os bracinhos. Faço um rolinho. Tiro o punho, ó. E vou marcar 3 dedinhos do Snoopy também. Coloco pra cá. Acho que ficou até grande, eu vou tirar um pouquinho, então vai ficar mais ou menos pros bracinhos. 2 gramas mesmo, tá? De cada bracinho. Ó. Que é mais curtinho. Marquei, posicionei aqui, ó. Deixo um pedacinho pro pescoço. Aqui do mesmo jeitinho. Coloco aqui do outro lado, tá? Tá aqui o corpinho, a estrutura do Snoopy. Vou pegar a massinha vermelha. Aqui eu pego mais ou menos 1 graminha, só pra falar. Vou colocar aqui, ó, dando uma apertadinha. Eu gosto de colocar um aramezinho. Então, já vou cortar aqui. Coloco um arame. Passo cola, tá bom? Então, na questão do biscuit, a gente tem que usar cola, né, pra unir as partes, pra não ter perigo de soltar. A cola que eu uso é a branca mesmo, da Tec Bond. Já no EVA é um ponto positivo, que só basta unir e ela gruda perfeitamente, ó. Coloquei aqui, certo? Vou fazer aqui o rabinho dele. E vamos para as orelhas. Orelhas, mais ou menos 2 gramas cada. Dá uma achatadinha na mesa, ó. Deixa eu... Para as orelhas, 2 gramas cada, ó. Bolinha, coxinha e achado. Só isso. Vou colocar aqui de ladinho, caindo aqui do lado. A outra, mesma coisa. Vou colocar aqui do ladinho também. E o narizinho, né? Só pra gente finalizar. Não esquece de passar cola, tá? Então, ó, ficou aqui os dois. O de biscuit eu fiz um pouquinho maior, por quê? Porque o biscuit, ele seca e encolhe um pouquinho. É outro ponto positivo da massa de EVA, ela não encolhe nada. Fez, vai ficar daquele tamanho, tá? Então, do jeitinho que eu fiz, tá aqui, ó. Ele ficou desse tamanho. Aqui, ele tá assim, mas ele vai ficar um pouquinho menor quando ele secar. A proporção que ele diminui, não tem como a gente saber exatamente, tá? Mas em gramas, eu já fiz alguns testes. E geralmente, o biscuit, ele encolhe de 4 a 5 gramas quando ele tá seco, tá? Então, aqui, fiz aqui a comparação. Vamos fazer a comparação. A massa tá úmida, tá molhada. Então, eu vou pesar essa massa aqui, menos 5 gramas, que é pra vocês terem noção mais ou menos de como fica seca. Tá? O peso que ela fica depois de seca, ó. Deu mais ou menos aí 56 gramas, 57, né? Minha balança não tá muito certinha, acho que ela já tá ficando velha. Mas vamos supor que deu 58 gramas esse Snoopy de biscuit. Menos 5 gramas, então 53 gramas depois de seco, tá? 53 gramas depois de seco, ele feito em biscuit. Agora, vamos ver aqui a diferença dele em EVA. Olha isso, gente. 3,5 gramas
de 53 gramas foi para 3,5 gramas. Vocês têm noção do rendimento que é isso? Vocês têm noção da leveza que é isso? Então é um primeiro ponto assim mega positivo da massa de EVA, é a leveza, tá? Super, super, super levinho. Ah, Esther, mas então a massa de EVA vai substituir o biscuit? Não, de jeito nenhum, tá? A massa de EVA, para alguns trabalhos, a gente consegue fazer. Então, esse é o primeiro teste que eu fiz. A diferença da leveza é incrível. Não tem comparação, não tem comparação. E por ter essa leveza aqui, é que dá pra gente usar para fazer ponteira de lápis para criança, né? Que é uma coisa muito, muito bacana para fazer para criança, ponteirinha de lápis, porque fica leve, não atrapalha na escrita. Chaveirinhos, tá? Só que na questão de chaveiros, para você colocar pinos, né? Para você colocar metais, só com a massa de EVA eu testei e não achei bacana. Por quê? Mesmo passando cola, colei com a instantânea, colei com a branca e mesmo assim, se puxar muito forte, vai sair, tá? Mesmo eu dobrando o ganchinho, eu testei. Para chaveiro, não ficou muito, muito seguro. E tem a questão da resistência, né? Para chaveiro, por exemplo, como esse aqui que eu fiz de ursinho, se você bate ele, ó, ou se você puxa com um pouquinho mais de força, ó, vai soltar, tá? A Selminha fez o teste lá no canal dela também, destruindo a pobre da ponteira da sereia, gente. E eu já tinha feito isso aqui em casa também, porque a primeira coisa que eu fui testar foi isso, a resistência, né? E realmente, ó, se você abrir, ele vai rasgar, tá? Esse aqui, como já tá com mais de um mês, ele ficou mais forte, né? Então ele demorou um pouquinho até pra me puxar aqui e rasgar, mas ele rasga, tá? É diferente de um chaveiro de biscuit. Vou pegar aqui pra vocês verem. Por exemplo, um chaveiro de biscuit como esse, ó, você tenta mexer, tenta quebrar e você não vai conseguir quebrar com facilidade porque é resistente, tá? E você pode invernizar, ele dura mais tempo, então nem se compara na questão da resistência o biscuit com a massa de EVA. Claro que se for uma peça, né, maiorzinha, como essa daqui, se cair no chão de uma vez, né, de uma altura assim mais elevada, pode, né, soltar uma perninha, um bracinho, mas nada que a gente não consiga consertar. Agora, esse aqui rasgou, gente, não tem mais jeito, tá? Então, para chaveiro, só usando a massa de EVA, eu não achei que ficou, né, resistente o suficiente. Então, o que, que a gente faz? A gente mistura um pouquinho de massa de biscuit com a massa de EVA. Esse daqui foi um que eu fiz só com a misturinha. Então, o que, que eu faço? Pego um pouquinho da massa de biscuit e um pouquinho da massa de EVA. Vamos então pegar a massa de EVA aqui, para vocês verem a textura, ó. Ela é bem grudentinha na hora que a gente tira, tá? Do saco. Bem grudentinha. Mas depois que ela, tipo, evapora um pouco dessa aguinha que ela vem, né? Que fica bem úmida. Depois que ela evapora um pouquinho, depois que você tá mexendo um pouquinho, ela já não gruda mais na mão e aí fica bem gostosinha da gente mexer, tá? As minhas, como demorou pra chegar, elas ficaram muito tempo abafadas na caixa. Então, por isso elas têm um pouco mais de umidade. Elas estavam, né, abafadas há muito tempo. Mas depois que a gente começa a mexer, ó, a gente fica viciado. A minha filha adorou ficar fazendo isso aqui o tempo todo, porque, gente, é relaxante mesmo você tá mexendo nessa massinha, tá? Então, ó, aqui é a de EVA e aqui é a de biscuit, ó, tá? Mais firme. Pra gente fazer um chaveiro que fique mais resistente, eu fiz alguns testes aqui também. E aí você tem que colocar um pouco mais de biscuit e menos massa de EVA. Então, a resistência maior vai pro lado do biscuit sempre, tá bom? Então, nesse caso aqui da florzinha, eu coloquei mais biscuit e menos EVA. Eu coloquei EVA por quê, então? Só para dar uma leveza na parte do biscuit. Então, a gente pode sim misturar essas duas massinhas, ó. Vai dar uma meladinha aqui. Você vai, ó, vai misturar as duas, elas vão unir bem. Vou fazer uma bolinha aqui para vocês verem, ó. Tá?
ela só vai dar uma leveza na massa de biscuit. Ela vai ficar um pouquinho mais grudenta. Ó. Mas nada que você manuseando, passando um creminho na mão, ó, por exemplo, esses cremes que eu costumo passar nas mãos, já dá uma ajudinha na hora de você sovar. E aí, gente, você já sente a diferença aqui, ó, na mistura. Porque fica como se fosse a massa de biscuit ainda, porque tem mais biscuit, mas fica também levinha. Diferença, né? Se eu fosse usar só de biscuit. Então, vamos fazer também o teste do peso aqui, tá? Os três praticamente do mesmo tamanho. Só de biscuit ficou 5,7 gramas. 5 gramas, 0,7. Biscuit com EVA já caiu para 4,5. E só de EVA, 1,5 gramas. Tá vendo, gente, a diferença? Então, entre um extremo e outro, a gente pode usar isso aqui, que é a metade. Então, a gente coloca um pouco de EVA na quantidade maior de biscuit só para dar uma leveza, tá? E a consistência fica muito, muito gostosinha. Tá bom, gente? Então, eu acho que assim ficou mais claro das formas que a gente pode usar. Então, uma coisa não exclui a outra. Não vou usar só de EVA e nem vou usar só de biscuit. Eu posso misturar as duas e dar um rendimento legal. Agora sim, quando a gente coloca a massa de EVA junto com a de biscuit, muda um pouquinho a textura dessa massa, tá? É como se ela ficasse assim um pouco mais aveludada, gente. Ela não fica tão viva e tão lisa quanto a de biscuit é normalmente, tá bom? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, achatar aqui, ó. Vou ver se na tela eu consigo mostrar pra vocês a diferença. Deixa eu usar um cortador aqui só pra gente ilustrar, ó, que dá pra cortar também. Essa aqui que eu tô usando nesse momento é a mistura das duas. Ó, não sei se foca muito bem, mas dá pra ver que ela fica um pouquinho porosa, sabe? Mas é pouco, porque eu coloquei pouca massa de EVA. Já no biscuit, não. Biscuit, a cor vai ficar bem intensa. Ó. Bem intensa. E bem lisinho, tá? Tem uma diferençazinha, ó. Tem uma diferençazinha. Não sei se no vídeo dá pra ver, porque minha câmera não tá focando muito bem. Mas aqui é mais lisinha, que é só biscuit. E aqui tem um pouquinho mais porosa, porque a gente misturou o EVA e ele diminuiu um pouco do tom da cor, tá? A questão da cor, então, vamos falar da cor na massa de EVA e na massa de biscuit. No biscuit, quando seca, ele escurece a massa até 3 tons. No EVA, não muda a cor. Se você usar só EVA, a massa que tá aqui é a que vai ficar, tá bom? Pode ver que o preto, ele não é tão preto, ele é acinzentado. Ele é um pouquinho acinzentado. E já o preto de biscuit é bem preto mesmo. A não ser que você queira tingir a massa de EVA, tá? Se você quiser tingir a massa de EVA, então sem problema. Você pode colocar um pouco mais de pigmento, pode ser um corante da Ceramanill preto, pode ser uma tinta de tecido. Mas aí a tinta de tecido também tende a deixar a massa um pouco mais mole, tanto no biscuit quanto no EVA. Tá? Então, tá entendido, gente? Entre um extremo e outro, eu prefiro misturar, tá? Mas não tanto. Agora, para fazer apliques, né, no caso de florzinhas, lacinhos, pode usar o EVA tranquilamente, que fica muito, muito bom. Eu vou deixar secando essas duas aqui, depois eu mostro no final. Então, pode usar sem medo aí a massa de EVA para fazer apliques, que fica muito, muito show. Eu vou abrir a rosa e vou mostrar para vocês aqui outras coisas. Vou pegar um pouquinho dessa rosa agora, ó. Eu vou testar eles com os corantes da Ceramanill, tá? E também vou testar ele num molde. Esse molde aqui é lançamento do Pierre Marinho, tá? Na coleção do Pierre Marinho dentro do site da Simone Moldes. Então, aproveitando que tá bem recente o lançamento dele, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Nesse mesmo molde. Vou pegar aqui o rosa pra fazer o laço e vou pegar um pozinho da Ceramanill de brilho, tá? Pode ser aqui o azul neon da linha Noivas, que é
só o brilho, ó, é só o glitterzinho. Ou esse daqui, que é pérola da linha de metais. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui um pincelzinho. Vou passar dentro aqui do... Eu vou passar de um lado o pérola e do outro o glitter, tá? Vai ficar um laço de cada lado de um jeito, só pra gente testar. E aqui eu pego o pó brilhante. Então, vou passar aqui no molde. Depois é só lavar o molde que sai, tá? Mas vou pegar aqui a massinha de EVA. Ó. A massinha de EVA. Ela é muito gostosinha de mexer, gente, ó. Depois que a gente passa um tempo mexendo com ela, fica mais fácil. A gente não pode começar a modelar assim que tira do pacote, porque daí ela fica muito mole e a gente não consegue realmente fazer a modelagem. Mas depois que você já tá mexendo, que ela já deu uma certa ressecada, fica super fácil da gente trabalhar com ela. Ó, vou tirar aqui e vou colocar no molde. Nota que eu não passei nada no molde, nenhum óleo, nada, mas se vocês acharem necessário usar no molde de vocês um pouquinho de óleo, passa antes de colocar o brilho e tudo pra vocês testarem, tá? Pra sair com mais facilidade, ó. Saiu aqui e olha o brilho que ficou já aqui no laço. Tá vendo? Essa parte aqui é do pérola, já deixou assim bem brilhante, e aqui só com brilho em cima do rosa, tá? Então sai normalmente. Aqui, se eu fizer sem nenhum brilho nem nada, vou testar aqui essa partezinha aqui, ó, do molde, só pra vocês verem sem o brilho, né? Tirei. Já sai aqui, o EVA pega super bem também os detalhes do molde, então não tem erro. Então dá pra gente usar isso, né? Dá pra usar os corantes da Ceramaniel pra gente fazer acessórios, colocar já os lacinhos com brilho. Se você não quiser usar direto no molde o brilho, você pode fazer o laço normal, tá? Faz o laço aí normal, ó. Vamos fazer o lacinho aqui normal, pra vocês verem. Ó, tá vendo que eu tô modelando como eu modelo o biscuit? Só que eu tenho que ter a mão mais leve nessa hora, porque a massa é muito leve. Então, é diferente do biscuit que a gente vai fazendo uma certa força quando tá modelando. Aqui tem que ser com muito, muito cuidado. Com muita delicadeza, ó. Pra modelar e ficar bem bonitinho, né? Mas, ó, você consegue modelar normalmente, tá? E aí, você deixa ressecando um pouquinho, pra você vir passando depois o brilho que você quiser da Ceramaniel, né? Eu já vou passar aqui direto pra vocês verem, ó, que já pega direto, ó. Tá vendo? Ó, não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas eu acho que dá. Ó, já deixo aqui o brilho, já fixou, tá bom? Então, pode usar aí da maneira que vocês acharem melhor, passando depois ou passando já direto no molde, com essa dica que eu dei já há um tempinho. De uma forma ou de outra, é super, super legal, tá? Dá pra usar, dá pra tingir, dá pra sombrear. Depois que a massa tá seca, né? Depois que ela já tá seca, se você quiser sombrear, por exemplo, com um giz pastel, também dá certo. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Se quiser sombrear as bordas, ó. Tá vendo? Ó. Dá pra sombrear também. Então, ele aceita, a massa de EVA aceita também tudo que a massa de biscuit aceita praticamente. Tá? Aceita tingimento, aceita mistura, aceita sombreamento, aceita os brilhos da Ceramaniel, aceita tudo. Então, dá pra gente inovar aí usando essa massinha pra fazer muita coisa bacana. Na questão das cores, né?
A massa de EVA, ela tem muitas cores mesmo, mas são cores mais vibrantes, tá? São cores que a gente pode misturar. Ou você compra a branca, né? A massa branca de EVA e vai tingindo com os corantes da Ceramanil as cores que você gosta. Porque as cores são mais vivas, assim, ó, tá? São cores padrão mesmo, assim. Bem fofinho. E aí, gente, a dosagem é mínima, tá? Porque os corantes da Ceramanil são realmente fortes. Então, vou pegar aqui, ó. Eu já até sujei aqui um pouquinho. Ó. Ó. Tá vendo como ele é forte, o corante? Então, você tem que colocar só um cheirinho mesmo, assim, só um pinguinho. Ó, já ficou bem laranja, tá? Já ficou bem laranja. E aí eu coloco um pouco mais de branco. Pra modelagem, se você for fazer na mão mesmo, modelar uma peça inteirinha na mão, como eu fiz aquela do Snoopy, você tem que pesar menos a mão. Tem que ser uma coisa bem levinha, que é pra não marcar muito, porque ela marca fácil demais. Então, iniciantes aí vão ter um trabalho muito dobrado, né? Pra deixar um acabamento muito bonitinho. Como eu fiz aqui no Snoopy, ó, vocês podem ver, o acabamento tá bem lisinho, foi todo manual. Mas com muito cuidadinho, né? E aí você acaba levando um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. Um rostinho da LOL aqui, só pra gente testar. Um apliquezinho de EVA. Gente, isso aqui no tubete bem levezinho pra colocar, né? Sai super facinho do molde, ó. Super facinho. E olha, gente. Que legal. Aí depois de secar, vocês vão vir pintando os olhos normalmente com tinta acrílica ou tinta PVA. Mesma coisa do biscuit, tá? Não tem segredo. E sem falar na leveza. Aí tá vendo, gente, que às vezes se você for pegar com certa... Se você não pegar com uma delicadeza, você acaba manchando, marcando, tá? Eu vou fazer um risco aqui com a unha, só pra vocês verem se dá pra alisar. Ó, fiz um risco aqui com a unha. Se você molhar a ponta do pincel modelador, na hora você consegue também dar uma alisadinha, ó. Mas se você molhar, tá? Se você for alisar com o dedo, não dá certo, não. Então, você tem que dar uma alisadinha assim, ó, molhando. Se for alisar com o dedo, tem que molhar também, ó. Molhou um pouquinho, pronto. Saiu aquela marquinha que eu fiz de unha, tá? Então, também dá pra alisar, também dá pra enxertar, mas aí você vai ter que ter todo o cuidadinho, né? Vamos lá. Então, agora eu vou testar fazendo um rostinho usando bola de isopor também com a massa de EVA. Lembrando que eu tô usando só o EVA aqui, tá? Não é a misturinha. Ó. Eu vou pegar uma bolinha de 30 aqui. Quantidade de massa, não sei mais ou menos, vamos testar. Peraí. Mais ou menos, ó. 3,5 aqui, tá? 3,5 gramas. Que a gente usaria de biscuit aqui no mínimo umas 18 gramas, né, gente? 20 gramas pra cobrir uma bolinha de 30. Ó, coloquei aqui normalmente. Vou puxar, ó. Vou encapar a bola. Do mesmo jeitinho que eu faço de biscuit, né? Só que, ó, a minha leveza na mão tem que ser maior. Pra não marcar tanto. Ó, tô fazendo um rostinho, tá? Molho o pincel modelador se eu quiser fazer essa junção na hora, sem deixar marca. Se eu quiser fazer essa junção sem deixar marca. Ó, vou fazer isso. Tá? Fiz o rostinho. Vou marcar aqui na área dos olhos. Ó, com muito cuidado, ó. Tá vendo? Vai ficar uma marca maior, porque não é biscuit pra gente alisar tanto. Mas se você tiver leveza, dá certo. Vou fazer assim, ó, na mesa pra fazer o formato do rostinho. Vou pegar um olhinho adesivo. Vou pegar esse aqui que eu tô usando muito, que é o MOB 4045 do Ateliê Nadine Decor.
Vou colocar o olhinho adesivo. E o olhinho adesivo pega super bem na massa também, tá? Não tem erro. Vou apertar um pouquinho, que é pra ele afundar. Mesmo jeitinho que eu faço no biscuit, tá? Ó. Isso aqui já me lembrou um personagem, aqueles da Turma da Mônica Toy. Ficou bem legal. Ó, deixa eu pegar o marcador de boca. Vou pegar aqui o marcador de boca e vou só praticamente encostar, eu não vou furar, tá? Ó, vou só encostar aqui, ó. Certo? Vamos fazer aqui as orelhas, como ficou parecido com o personagem que eu falei. Vou fazer umas orelhonas aqui pra gente... Ai, ó, gente, ó. Gruda muito fácil, tá? Então presta atenção, foi até bom eu errar aqui, ó. Porque se grudou, ficou. Tem que ter todo um cuidado. Vou fazer uma orelhona aqui pra ele. Aqui. Já grudou, tá? Posso só dar uma pressionada aqui pra ajustar. Tem uma análisezinha mais completa, mais cheia de passo a passo mesmo, pra quem tem paciência e quer assistir. Pra poder tirar todas as dúvidas também, né, gente? Ó. Tá? Aqui atrás eu posso vir também unindo, que tem que fixar bem pra não quebrar fácil. Lembrando que a resistência dele não é tão grande, então é legal a gente fazer essas junções. Molhe o pincel modelador se quiser fazer a emenda. Ó, tirar aqui a emenda, tá? Vamos supor que eu fiz aí o bonequinho. Eu achei que ficou parecido do Toy, né? Vamos ver. Aí eu vou pegar a preta, fazer os cabelinhos. Legal que já gruda logo de cara, né? Não preciso ficar preocupada. Ficou muito cabeçudinho, mas não tem nada não, gente. Só pra gente testar, tá? Inventei isso aqui na hora. Ó. Ficou engraçadinho, tá bom? É só um teste mesmo. E aí depois de secar, vocês fazem aí a pintura, o que vocês quiserem, ó. E eu falei, a de EVA tem essa desvantagem de que você não consegue modelar reposicionando as coisas, porque ela grudou a massa ali e acabou. Ó, se for tirar, já estraga todo o trabalho, tá bom? Mas vamos supor que eu faça aqui outro cabelinho, né? Vamos ver se eu consigo marcar com a estequinha gravata, como eu faço os meus bonequinhos. Vamos já testar logo um monte de possibilidades nesse vídeo. Vou fazer aqui uma franjinha, colocar assim de ladinho, só pra me testar aqui, tá? Fazer uma franjinha. Vamos supor que eu já cobri, a cabeça já tá seca e eu tô cobrindo, tá? Só pra me ver se eu consigo fazer aquele movimento que eu gosto de fazer nos cabelinhos. Ó, dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Deixa eu pegar mais aqui do preto. Colocar aqui a costeletazinha pra ficar mais bonitinho. Mais um pouquinho aqui. Ai, gente, dá pra fazer lembrancinha assim. Porta-recado, eu acho que fica bem fofo, né? Bonequinho sentado. Do mesmo jeito que o pessoal trabalha com EVA e faz aqueles bonecos, dá pra fazer modelando também. Só que aí vocês vão ter que fazer os cálculozinhos do custo e tudo mais, né? Ó, aqui grudou um pedacinho de massa preta no meu rostinho. Vou tentar tirar com o estilete.
Mas como eu disse, tem que ter muito cuidado na hora de fazer, porque grudou, já estragou. Tirei, mas tem que dar uma ajeitadinha, né? Mas ainda assim é diferente do biscuit, tá? Tem que ter mais cuidado, mais atenção. Olha, gente, que bonitinho que ficou. Ficou uma gracinha. E ficou muito leve essa cabecinha, tá? Então dá pra cobrir bolinha de isopor também. Olha, ficou 5 gramas. Se fosse no biscuit, gente, isso aqui ia ficar muitas gramas pra uma cabecinha dessa, né? Então aqui são só testes. Com o tempo a gente vai adaptando melhor, vai fazendo pecinhas, né? Melhores. Eu amei, 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 amei fazer essa cabecinha. Outra coisa que eu vou testar aqui só pra gente finalizar é a questão do blush aqui, né? Ó, que pega super fácil. Gente, um outro detalhe da massa do EVA. Bora falar mais ainda. A secagem é mega rápida, tá? Olha, já tá quicando, ó. Porque tem a bolinha dentro, né? Tá vendo que um rostinho desse eu não ia poder pintar agora se fosse feito de biscuit? Por quê? Porque eu tinha que deixar secar pra depois, né, eu vir fazendo os detalhes, sombreando e tudo mais. Então, aqui é outro modelinho, né, de rostinho, mas aqui é de biscuit, por exemplo, ó. Né? E aqui de EVA é bem levinho. E essa questão de já montar e ele já tá secando é muito bom, né? Então, dependendo aí do caso, é tudo questão de analisar, de ver a necessidade, de ver o que o cliente quer. Se for possível fazer de EVA, faz. Se não, faz de biscuit mesmo, continua, né, no biscuit. Eu vou estar vendo aí algumas alternativas com EVA. Vou pensar em trazer alguns passo a passos também com EVA aqui no canal, tá certo? Porque eu gostei realmente bastante. Talvez eu grave um passo a passo com o corpinho desse boneco aqui na sequência, tá bom? Mas é isso, assim, fica muito, muito bom de trabalhar. Na hora que fez, já tá secando, tá? No caso, como eu usei bolinha de isopor, secagem rápida, eu já consigo pegar e tá quase seco já. Ele demora mais ou menos umas 6 horas ou um dia inteiro, assim, pra ele ficar firme, 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 né? Mas já fica top. Deixa eu pegar aqui o pincel fino só pra gente finalizar o olhinho dele. Ó, vou pegar aqui tinta acrílica. Aceita normal a pintura. Ó, tá? Normal. E é isso. Tá bom, gente? E agora a gente vai para os testes finais, tá bom? Passei o dia inteiro nesses testes, então vamos lá, terminar. Gente, agora a questão das colas, a questão do EVA pegar em alguns utensílios como acrílico, né, tampinha de metal, essas coisas, tudo isso vai ser também testes que a gente vai fazer ao longo do tempo. Eu não fiz todos os testes possíveis, mas eu fiz os mais básicos, aqueles que a gente tem costume de usar e que talvez possa ser uma boa oportunidade da gente usar também a questão do EVA. Então, partindo da parte das colas, né? Eu fiz aqui uma colinha aqui de vários pedacinhos de EVA para vocês terem uma noção mais ou menos do que é. Aqui, tá? Eu peguei e fiz uma florzinha de EVA e colei com cola de silicone. Ó, não dá certo. No acrílico, tá? No acrílico não deu certo. Solta, tá? Então, prestem atenção, anotem. Quando vocês estão assistindo vídeos como esse, vocês não vão lembrar de tudo depois. Então, anota, tá bom? Para quando você for usar, você já saber. Ah, o acrílico, para colar no acrílico, a de silicone não segura. Então, descartei. Não, a de silicone não dá certo. Aqui eu colei com a de lantejola, mas a massinha ainda tá úmida, tá vendo aqui, ó? O EVA ainda tá molinho. Colei com a de lantejola, ela pegou até bem, ó. Então, eu acho que depois que secar totalmente, ela não vai sair, não. Mas é questão de observar, tá? De lantejola no acrílico, com a massa de EVA, bem capaz de dar certo. Aqui, eu colei com a cola de EVA mesmo, que é essa daqui.
tá? Essa cola aqui é cola de EVA e de isopor. Então, eu usei essa mesma cola. Ela é para EVA? É. Só que para colar o EVA no acrílico, ela também solta, gente, tá? Então, essa cola aqui de EVA, você vai usar quando for para colar o EVA no EVA. Vamos supor que você tem aqui exatamente isso, ó. Você tem aqui a florzinha, e aí você vai querer colar a folhinha, tá? Deixa eu tirar aqui, né? Aí você vai usar essa cola, porque é a cola específica para o EVA, então você vai colar uma na outra. E vai deixar lá secando. A cola que você tem que usar é essa, tá? Isso se você for fazer várias florzinhas, de várias folhinhas, e depois você quiser colar uma na outra, usa a cola específica, que é a cola de EVA, tá? Ou a cola de isopor, como chama. Para colar a massinha úmida no acrílico, tá? Eu usei aqui, nesse daqui, a instantânea número 2 da Tec Bond e ficou perfeito. Cola bem, tá? Basta um pinguinho, não vai deteriorar o EVA, pelo contrário, vai fixar. Fixou super bem, ó, aqui atrás, tá? Fixou super bem. Como tá molinho o meu EVA, né, eu consigo ainda apertar e arrancar se eu puxar agora. Mas a de instantânea número 2 da Tec Bond é perfeita para colar no acrílico, tanto seco quanto molhado. O seco tá aqui, ó. Eu peguei um pedacinho daquele chaveiro que estava seco já há mais de um mês e colei ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Colei. Tá sequinho e eu colei ele no acrílico tranquilamente. Então, para fazer coraçãozinho, gente, que a gente geralmente faz de biscuit, a gente passa a fazer de EVA. Aqueles coraçõezinhos para colocar em chuva de amor, por exemplo, faz de EVA e cola com um pinguinho de cola instantânea da Tec Bond. Então, para o acrílico, eu achei a melhor opção ser a instantânea número 2. Cola tanto ele seco quanto ele molhado, fica show, fica perfeito. A de lantejoula também dá certo, tá? Então, eu usei aqui a de lantejoula, só que a de lantejoula você tem que esperar um pouco mais para secar, tá? Tem que esperar um pouquinho mais. Passou e deixa lá descansando para secar. A instantânea, já como o nome diz, é instantânea. Então, vamos lá. Aqui, a questão da tampa de metal, a gente vai usar o quê? Eu aconselho usarem a própria cola de EVA. Por quê? A gente vai cobrir, passar aqui, ó, só ao redor. E vamos deixar secar, que é só para a massa não escorregar. Pode ser essa, como pode ser também a de lantejoula, para metal, tá, gente? Para metal. Tanto uma quanto a outra vai dar certo. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa, tá? Vou pegar um pouquinho de massa que eu tingi com corante, ó, da Ceramanil, verde escuro. Tingi com verde escuro. Porque ele vem nesse verde aqui, ó, bem vivo, né? Bem fluorescente. E como eu falei, a gente pode tingir, então eu quis deixar um tom de verde mais escuro. Vou pegar aqui um pouquinho dessa massa. E vou abrir para cobrir essa tampinha, tá? Então, vou abrir aqui para cobrir a tampa de metal. Tá? Abri a massa. Ó, já deu uma secadinha na cola e eu vou encapar. Ah, Esté, se eu quiser fazer uma textura nessa tampinha, eu consigo? Consegue, tá? É mais um teste, né? Então, vamos testar? Vou pegar aqui, por exemplo, um marcador da Blue Star de metalacê. Marco com muito cuidado e tiro. Vai marcar, ó, também. Só que você tem que tomar cuidado para não sair os pedacinhos, tá? Dá para marcar ou dá para deixar lisinho, tá? Como eu falei, a desvantagem do EVA é que marca muito fácil. Então, só de estar pegando aqui, ó, a gente já vai amassando, já vai tirando, né, a beleza
do acabamento, mas nada que impeça você de alisar um pouquinho mais e deixar tudo certinho. Tá? Tô tirando as marquinhas aqui que eu acabei de fazer. Dá pra tirar também. Mas mesmo assim, nem se compara o acabamento que o biscuit dá, né? Quando a gente encapa uma tampinha, por exemplo. Ó, tô dando uma alisadinha. Mas nem se compara o acabamento, tá? Então, pra cobrir pote, dá pra cobrir, mas você vai ter que ter um cuidado aí bem melhor, tá? Bem maior. Ó, se você quiser fazer, por exemplo, um efeito de matinho, também dá, ó. Dá pra fazer. Mas tudo isso são testes. Você vai fazer aí na casa, né? Na sua casa, vai testar. Só tô mostrando pra vocês que dá pra cobrir sim, dá pra usar a cola, que eu falei que é a cola de EVA ou a de lantejoula aqui na tampinha do vidro. Errou, ó. Enquanto tá úmido, dá pra tirar. Tá vendo, ó? Que eu tô tirando. Tô tirando. Eu marquei, não gostei, dá pra tirar sem estragar. Você só vai ter um trabalhinho pra limpar, tá? Mas dá pra tirar também. Vamos aqui, que mais? No acrílico a gente já falou. É a mesma coisa pra tampinha e a mesma coisa aqui, tá? Se você quiser passar a cola de lantejoula nele inteiro, pra cobrir esse tubete, você vai poder fazer isso. Passa a cola de lantejoula. Deixa secar aqui a tampa do tubete. E aí, ó, vou cobrir, tá? A vantagem também do EVA para cobrir acrílico, gente, é o quê? Que ela não encolhe, não é isso? Então, a gente não vai ter perigo, por exemplo, disso aqui descer e aparecer a tampa. Onde eu cobrir com EVA, ele vai ficar. Não vai soltar. Onde eu passei a cola, tá bom? Ele vai ficar. Aqui eu tô tirando só para vocês terem uma noção, ó. Tá? Muito cuidado, ó, muita delicadeza, porque aonde a gente passa a mão, vai marcando. Mas olha, deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Fica bem legal também. Depois que secar, dá um acabamento legal. Não lisinho totalmente como o biscuit, mas fica um acabamento também legal pra cobrir acrílico, pra fazer o que vocês imaginarem aí. Vamos testar aqui se no vidro também dá certo? Já pra finalizar esses testes, vou pegar esse mesmo aqui, ó, passar uma colinha instantânea e vou colar aqui no vidro. Apertar aqui um pouquinho. Vamos ver se vai segurar, tá? Eu creio que vai segurar. Já segurou. Então, deixa aqui um pedacinho. Olha, não gruda muito bem, tá? Então, pro vidro, essa daqui já não deu certo. Vamos colar com a de lantejoula no vidro. Tá? E aí, a gente vai deixar secando um pouquinho ela deitadinha assim, pra ver se realmente vai segurar, tá bom? Então, façam aí os testes em casa. Esse daqui não tá conclusivo o teste, porque eu ainda vou esperar secar. Mas pelo que eu percebi, pra colar no vidro, a melhor opção, ó, provavelmente vai ser a de lantejoula. Tá certo? De lantejoula. Só quando se usa o EVA. Então, pra fazer pote também é interessante, né? Fazer alguns potinhos de decoração, fica bacana. Então, pronto, gente. Vamos finalizar aqui com um resumão de tudo que a gente viu, tá bom? Com relação à massa de EVA, vou listar aí na tela para vocês. Bem aqui do ladinho eu vou deixar agora para vocês verem as vantagens, tá? Da massa de EVA são as seguintes, que eu anotei. Ela tem a vantagem de ser super leve,
aceita o tingimento antes da modelagem, aceita a mistura de cores entre as massas, aceita a mistura dela com a massa de biscuit para dar leveza à massa de biscuit, aceita o sombreamento com pós, com glitter, com giz pastel, né, com blush, com tudo que você imaginar. Aceita os olhinhos adesivos, né, ó, super bem. É ótimo para fazer aplique, florzinha, lacinho, né? Vocês viram aqui que eu fiz uns lacinhos, umas florzinhas. É possível modelar peças maiores com enxertozinhos básicos, no caso dessa cabecinha aqui que a gente fez. E agora eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, ó, para vocês verem a textura, ó. Tem algumas marcações, tá? É como se ficasse assim bem porosa a massa, ficasse meio aveludada. Mas nada que deixe o trabalho feio, né? Se você tiver um certo cuidado, dá para fazer um trabalho bem legal também, tá? Então, dá para modelar assim, cabecinha, dá para usar bola de isopor. É possível também suavizar as marcas, né? Com um pouquinho de água. Se você marcou lá, dá aquela alisadinha com a água, o dedo ou o pincel modelador no momento que você marcou, tá? Bem suave, dá para tirar a marca. Não necessita de cola para unir as partes, ou seja, colou aqui a orelhinha, já ficou na hora que você colocou, tá? Não necessita passar muito tempo secando, por exemplo, a secagem dele é bem rápida ao toque. No momento que eu modelei essa cabecinha, vocês viram que eu já estava podendo pegar. E agora, no fim do dia, ó, ela já tá, né, sequinha praticamente. Eu usei bolinha de isopor, então ficou um pouco mais seca. Então foi bem rápida a secagem. De um dia para o outro já dá para entregar para o cliente se quiser tranquilamente, tá? Só que como eu falei, agora a gente vai ver a questão dos contras, né? De usar a massa de EVA. Então, antes da gente ir para a parte dos contras, eu queria só deixar claro que a massa de EVA é totalmente diferente da massa do biscuit. Ela não substitui o biscuit, tá, gente? É uma opção a mais para a gente agregar o trabalho, para a gente mesclar os trabalhos, mas não é algo para substituir. Ah, eu vou deixar de trabalhar com biscuit para trabalhar só com EVA, porque é mais leve, porque é isso, porque é aquilo. Não, tá? A não ser que você queira, né? Porque se você quiser, ok. Mas se não, tem diferença sim, tem contras sim, que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, vamos aqui. Os pontos negativos que eu percebi da questão da massa de EVA. Se ela for misturada com a massa de biscuit, ela muda um pouco a textura da massa de biscuit, ou seja, ela não vai deixar aquele aspecto lisinho como é o biscuit no original, tá? Quando a gente tá alisando ali, ó, é diferente de eu pegar uma peça como essa que é feita de biscuit, tá? Tá tão bonito quanto por conta da modelagem, mas aqui, ó, é tudo muito lisinho, tá? O acabamento é muito perfeitinho. E já na massa de EVA, nem sempre a gente vai conseguir. Partindo dessa questão da modelagem, né, ser mais porosa, ser ficar uma questão mais aveludada, mudar um pouco da textura, outro ponto negativo é que a gente não consegue, por exemplo, estruturar uma peça inteira como a gente faz aqui no biscuit, tá? Por ser uma massa muito, muito leve, ou a gente faz apliques que a parte de baixo é chapada, tá? Como esse aqui. Aí dá pra fazer tranquilo, montar tudo de uma vez. Mas esse daqui, por exemplo, onde eu consigo já fazer o corpinho em pé e deixar secando fixado no isopor, na parte do EVA a gente já não consegue, tá? Na parte do EVA você não dá pra fazer um corpinho e já colocar a cabecinha em cima, os bracinhos, nada disso. Não dá. No EVA ainda é pior. Essa questão da montagem a gente não consegue montar de uma vez, não. A não ser que você use bolinha de isopor ou você cubra uma estrutura total de isopor. E aí você vai ter um trabalho maior, mas também é uma opção. É um ponto negativo, mas dependendo do caso não se torna tão negativo. Deu para captar a ideia, né? Então, outro ponto que eu vi aqui é que ela é menos resistente, tá? A massa de EVA do que a massa de biscuit. Eu mostrei aquela diferença do chaveiro no início do vídeo. Então, vocês viram que se eu pegar aqui e puxar um pouco, eu vou quebrar isso aqui no meio, bem facinho. E já de biscuit não faz isso, né? Ela já é bem mais resistente. Depois que tá totalmente seco, o biscuit é muito resistente. Pode cair no chão, pode até quebrar, porque é como se fosse uma porcelana ali, né? Dura, mas é diferente, gente.
é diferente. Então, para chaveiro, por exemplo, eu, Esther, não aconselharia chaveiro com partes que são grudadas, que são enxertadas, como é o caso de orelhinha de ursinho, essas coisas assim, a não ser que você cole muito bem, você faça o teste e use uma bolinha de isopor dentro para chaveiro, use uma bolinha de isopor dentro para poder fixar o pino, porque se você colar o pino de metal com qualquer cola que seja, só direto no EVA, gente, não vai fixar muito bem. Eu testei e ele sai super fácil, tá? Então, para chaveiro, eu não gostei muito da opção. Mas para ponteira é legal, para questão de peças pequenas é legal, então fica aí a critério também de vocês. Outra coisa que eu vi aqui como um ponto um pouco negativo é que a gente tem que ter um certo cuidado na parte de modelar. Não é fácil, tá? Não é fácil modelar com a massa de EVA, não, gente. Se para algumas pessoas o biscuit já é difícil, o EVA acaba se tornando um pouquinho mais. Porque você tem que ter uma leveza maior na mão, você tem que alisar com o maior cuidado do mundo para não marcar, porque ela marca muito, muito, muito fácil. Então, o ponto principal aqui das partes negativas é justamente a questão do acabamento, tá? Porque é bem diferente do biscuit. É bem diferente do biscuit. Eu falei pra vocês aqui, eu consegui modelar esse rostinho porque eu tenho uma certa habilidade já de estar mexendo com a massa. Mas nem todo mundo vai conseguir de cara logo sair modelando tudo que é boneco. A gente vai ter um trabalhinho. Antes de eu conseguir modelar esse rostinho, eu já tinha testado outras vezes outras opções, tá? E não é fácil. Foi até eu acertar a mão aí, o peso da mão, tudo certinho. Então a questão do acabamento é um ponto, assim, um dos mais negativos, e a questão também da resistência que eu falei pra vocês. Então, entre a massa de EVA e entre a massa do biscuit, com certeza eu fico com biscuit, sempre. Só que eu vou usar a massa de EVA para fazer, como eu disse, alguns acessórios, para fazer algum tipo de lembrancinhas diferenciados, ponteiras, essas coisas assim. Então vale muito a pena, até mesmo para quem está iniciando no ramo de artesanato e quer começar com um ramo diferente. Testa a massa de EVA que vocês vão ver que pode ser bem legal, pode ser vocês encontrarem um espaço aí no mercado bem interessante, dependendo do que vocês forem fazer, tá certo? E com relação às colas, agora a gente vai finalizar. Vou colocar aqui na tela também, com relação às colas, para colar a massa de EVA no acrílico, cola instantânea, e aí pode usar tanto a massa seca quanto molhada. No vidro, a cola de lantejola com a peça úmida. Nossa, gente, colou super bem, tá? Depois que eu testei mesmo, ó, a de lantejola aqui fixou legal, ficou super show. No metal, a cola de lantejola, passa na tampinha, ou a cola mesmo de EVA, passa na tampinha, deixa secar um pouquinho, e aí depois você vem cobrindo, vai fixar super bem também, ó, depois que estiver seco já não vai sair não, tá bom? Enquanto tá seco a gente consegue tirar pra ajeitar, mas depois que tá seco já fixou bem, não sai não. E no EVA, pro EVA, a cola própria de EVA, né? Não tem outro segredo. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar foi a vantagem de poder usar no molde, né? Então dá pra fazer acessórios super bacanas também usando moldes. Então é isso, finalmente vamos terminar esse vídeo. As massas vocês encontram lá no site da MJ, tá passando aí na tela pra vocês. Os acrílicos que eu uso são da Boss Embalagens, tem cupom de desconto. Os corantes da Ceramanil, as argolas de chaveiro, a caneta, tá, gente? Que eu acabei não testando, mas dá pra escrever também, ó. Dá pra escrever no EVA depois de seco, tá? Com a caneta. Essa caneta em gel tem lá na yupbiscuit.com.br, tá passando na tela. Os produtos da Tecbond, as colas, cola de lantejola também da Corfix. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!